hoje, como eu falei, né, como vimos aí, estamos na porção na Parashá Vaet Hanan. Né, como agora a gente não está aqui na projeção, mas você aí na transmissão pode ver aí. Vaet Hanan quer dizer e eu supliquei. A porção dessa semana, ela se inicia ali em Deuteronômio, capítulo 3, verso 23, e vai até o capítulo 7, verso 11. Como vimos aí nos comentários, né, nas leituras da Haftarah, temos aí uma parte da Bíblia associada a essa porção, que é Isaías, capítulo 40, verso 1 até o verso 26. E na Brit Hadashah, na Nova Aliança, aquele trecho que o Jacob leu, foi eu mesmo que havia escolhido, né, enquanto estava estudando a porção. E eu escolhi ali um trecho de Lucas capítulo 2, do verso 25 até o verso 32. E eu vou iniciar com algumas considerações aqui que eu acho muito importante citar. E eu vou repetir algumas coisas que o Jacob já falou no comentário. E é importante a gente ir aprendendo, né, e fixando, repetindo essas coisas, porque você não aprende, quem não teve uma vida judaica desde a infância, não aprende isso do dia para a noite, da noite para o dia. São coisas importantes, né, do legado de Israel, para todo aquele que segue Yeshua, não só judeus, mas também não judeus. Né? Então hoje é considerado Shabbat Nahamu, o Shabbat de hoje, que significa Shabbat da consolação, você pode traduzir dessa forma, né? No pôr do sol do Shabat passado, nós tivemos o dia 9 de Av. Pôr do sol do Shabat passado. Por isso, o dia 9 de Av, neste ano de 5.781, foi no primeiro dia desta semana, no domingo. E no Shabat, que sempre antecede o dia 9 de Av, né? Ou seja, que foi o Shabat passado, tivemos um Shabat chamado Shabat Razon, que é o Shabat da visão. Isso porque a Haftarah que foi estudada na semana passada, no Shabat passado, foi a Haftarah de Isaías, capítulo 1. O Jacob também fez um comentário tremendo acerca desse trecho aí do profeta Isaías no Shabat passado. E esse capítulo 1 de Isaías começa com as seguintes palavras, se você ler lá. Visão de Isaías, razão, visão. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, e aí segue o texto lá, né? E se você ler lá, você vai ver que este contexto que Isaías, né, estava falando ali no capítulo 1 era um contexto de caos, de completo caos em meio ao povo de Israel. E quando estamos em meio ao caos, né, eu estava pensando lá em casa, lá estudando a porção, em meio a um momento de muitas tribulações, apostasia, Deus sempre vai levantar homens e mulheres de visão, de razão, né, visão, e não de divisão. Isso faz toda a diferença. Isso para fazer que o povo repense, para que o povo então repense na sua própria visão. Aqui, em Isaías capítulo 1, se você vê o contexto de Isaías, era extremamente ali urgente que o povo de Israel se analisasse, olhasse para si e repensasse sobre a sua própria visão. E isso serve para mim, serve para nós. E eu faço uma pergunta, qual é a visão que temos agora, hoje? Temos uma visão que nos dá um propósito? E não qualquer propósito, mas um propósito correto em Deus? Temos uma visão que realmente nos guarde e nos direcione em rumo ao cumprimento profético que o Eterno tem para cada um de nós? A visão que eu possuo está ajustada com o que Deus quer para o seu povo, para a igreja, para Israel? É necessário visão para termos senso de direção, termos uma causa para militar. Mas essa visão tem que vir de Deus, tem que vir do Eterno. Pois uma visão que realmente vem de Deus, eu sempre pensei isso há muito tempo, há uns 10 anos já, desde o novo nascimento, né? Você ter uma visão correta, que vem realmente do Espírito de Deus para a tua vida, ela é uma visão que não se perde, ela é uma visão que não se desvanece. E a nossa visão tem que estar de acordo com o plano profético que Deus tem para o seu povo Israel, isso para fazermos parte de algo já planejado pelo Eterno. E andarmos hoje e no futuro no cumprimento da profecia. Isso faz toda a diferença. E qual é a visão que o Eterno tem para nós?
Será que é de levar, de apregoar o judaísmo para as nações? Será que é isso? Será que é de pregar judaísmo para as pessoas aqui no Brasil? Fazer cursos de conversão ao judaísmo? Não é. Sim, temos que entender, nós aqui no caso fazemos parte de um trabalho encabeçado 100% por judeus discípulos de Yeshua, onde trabalhamos em prol da restauração da igreja e de Israel. E esse trabalho de restauração das raízes da fé vai além do judaísmo. Nosso trabalho é um trabalho evangelístico e não um trabalho proselitista. Sim, existem os judeus que estão sendo alcançados. Esse é o propósito dessa casa, é um propósito, uma primazia, né? Uma primícia. Assim, a gente tem esse trabalho aqui para alcançar. Primeiro vai aos judeus, como diz a palavra, e é um quadro todo específico, né, para os judeus. Mas trabalhamos, em primeiro lugar, para as pessoas se voltarem a Deus. A conversão é a Deus somente, ao Eterno de Israel. Por isso que eu sempre digo que devemos ser evangelistas e não proselitistas. O judeu messiânico tem esse trabalho de ser evangelista, em primeiro lugar. E também trabalhamos para que o povo de Deus compreenda a palavra Bíblia, só que no seu contexto original. Então, ter uma visão e entendê-la realmente é fundamental para a gente cumprir o nosso propósito em Deus, sem usurpar desse propósito, entende? Sem adulterar o propósito conforme a minha vontade, ou senão através de um ranço que eu tenho com o corpo de Yeshua, com o corpo do Messias. Então, a gente tem que entender esse propósito, ter uma visão correta para cumprir o nosso propósito em Deus sem usurpar do propósito, sem adulterar o propósito ao qual fomos inseridos pelo Eterno. E como eu já falei, o Jacob também falou aqui, no pôr do sol do Shabat passado, nós tivemos o dia 9 de Av, no primeiro dia dessa semana. Nesta data, o judeu ele pranteia a destruição do primeiro e do segundo templo. É um dia de jejum, um dia de luto. E nesse dia o judeu tem por costume ler o livro de Lamentações do profeta Jeremias. O profeta Jeremias ele foi levantado pelo Eterno para advertir o povo de Israel e avisar da iminente destruição que viria ao povo por causa da desobediência. Os cabeças do povo de Israel, se você ler lá o livro do profeta Jeremias, eles não deram crédito às palavras do profeta. Israel não ouvia Jeremias. Não ouviu Jeremias e se afundava cada vez mais na idolatria. E ainda perseguiam Jeremias, que sofreu muitas maldades por parte das lideranças da época. Mas Jeremias ele não foi omisso, Jeremias não se isentou. Ele abria sua boca e proclamava tudo aos filhos de Israel, proclamava tudo que o Eterno lhe ordenava. E no livro de Lamentações do profeta Jeremias, vemos já no primeiro capítulo que Jeremias com muita dor, testemunhou de uma derrota do povo de Israel, da destruição ali de Jerusalém. E eu aprendo aqui que nós não podemos brincar com Deus. Pois ali nos relatos do livro de Lamentações, já nos primeiros versos, se você vê lá, vemos que a destruição e juízo do Eterno já havia alcançado o povo. E por isso já era tarde demais para arrependimento. Não deram ouvidos à palavra profética. Por isso a mensagem de hoje também ela não mudou. E é a mesma ministrada por João Batista, por Yeshua e os apóstolos. Arrependei-vos, pois o reino de Deus está às portas. É um senso de urgência, né? De Deus através dos seus servos, dos seus profetas, através de nós. Ou seja, o que Deus está querendo dizer? Ele está querendo dizer assim para a humanidade: se prepare, abandone seus pecados e volte-se para o Eterno de Israel. O rei está para retornar e todos devem se preparar, todos. E devemos apregoar a esperança também. Não é só descer a lenha, né? Tem que ter amor nesse trabalho. Devemos apregoar a esperança de uma humanidade restaurada, da restauração de todas as coisas, conhecido por Tikkun Olam, pelo judeu. E no final do livro de Lamentações temos um trecho que a gente orou aqui hoje, oramos de forma coletiva aqui todo Shabat. Faze-nos voltar a ti, Senhor, e voltaremos. Renova nossos dias como nos dias da antiguidade. Claro, proclamamos isto aqui em relação à restauração da igreja,
para que nós, como corpo do Messias, retornemos aos moldes da igreja do primeiro século. Mas proclamamos isso também em relação à restauração de Israel. E de uma forma mais profunda em relação à humanidade, a toda a criação. No sentido de ter-se novamente um ambiente sem pecado, sem morte, como era no Jardim do Éden. Então, no livro de Lamentações, não encontramos ali somente a expressão da dor de um povo que perdeu o lugar da presença de Deus, da Shekhinah, do Eterno, o lugar do encontro, mas também encontramos palavras de esperança, palavras de consolação. E hoje, nós temos a Yeshua em nossas vidas, graças ao Eterno, né? São muitos judeus, discípulos de Yeshua ao redor do mundo, em Israel, Jerusalém, nas nações. A noiva, a igreja, composta por judeus e não judeus em Yeshua, tem a presença do Eterno. Amém? Porque nele, Yeshua, ambos, judeus e gentios, têm acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Efésios 2,18. E o próprio Yeshua disse, ainda antes da sua morte e ressurreição, ele falou assim: eu rogarei ao Pai e ele vos dará o Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então, em Yeshua, pela obra no madeiro, pelo seu sangue, podemos nos aproximar e ter acesso à glória. Podemos ter acesso a Shekhinah do Eterno. Então, se recebemos o Messias e Yeshua, e da mesma forma permanecemos nele, guardando os mandamentos de Deus, do Pai, continuamos conectados ao Espírito de Deus, sendo conduzidos por Ele, e assim vamos manter a nossa chama acesa. Yeshua, ele ensinou que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Isso que eu acabei de citar aqui tem que virar um ciclo constante em nossas vidas. Aqui fala de manifestação, fala do mover da presença de Deus em nós, que se mantém também pela nossa permanência nos mandamentos de Deus. Então o Eterno, ele quer nos levantar dessa forma como agentes da restauração. Agentes da restauração para a igreja, para Israel, para a humanidade, proclamando o arrependimento. Não só esperando o dia do Senhor, se guardando em santificação para a sua segunda vinda, mas trabalhando para apressá-la. E alguém pode vir a pensar e se perguntar, eu já me fiz essa pergunta durante a caminhada, como que eu faço para dar frutos para o reino de Deus? Quem já se perguntou isso? Como eu faço para trabalhar em prol da restauração, permanecendo nos mandamentos? É assim. Então devemos trabalhar para apressar o retorno do Messias Yeshua, amém? Pois quando chegar esse dia, aí sim, de uma forma muito maior, a glória de Hashem será estabelecida em Sião. E Israel cumprirá a sua missão de uma forma mais plena ainda, sendo luz para as nações. Yeshua, pensem, governará toda a terra desde Sião, com o templo restaurado, olha aí. Isso afetará toda a terra, isso afetará todas as nações. Estaremos no chamado Olam Rabá, né, o chamado milênio, e a terra será restaurada novamente aos padrões do Jardim do Éden. Isso de uma forma progressiva, mas muito, muito forte, durante 1000 anos. E por isso precisamos nos submeter hoje ao Eterno. E hoje, como já falamos aqui, é Shabbat Nahamu, que quer dizer Shabbat da consolação. E na Haftará de hoje, o profeta Isaías traz palavras de consolação e esperança ao povo de Israel. Já vimos na leitura da Haftará, Jacob comentou um pouco sobre isso. Isaías capítulo 40, quem quiser abrir suas Bíblias, seus celulares, fiquem à vontade. Eu vou ler novamente os 3 primeiros versos aqui, bem brevemente. Diz assim: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe que já a sua milícia é acabada,
que a sua iniquidade está expiada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Verso 3, Isaías 40. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Ou seja, para ver consolação tem que ter arrependimento. Devemos levar consolação ao povo do Senhor. Trabalhar preparando o caminho do Senhor, para que haja consolo para o povo de Deus hoje. E muito mais no retorno de Yeshua. Amém? Então vamos explanar um pouquinho aqui da porção de hoje, né? A Parashá Vaet Hanan. E eu supliquei. Então, para quem quiser ir para Deuteronômio capítulo 3, a partir do verso 23. Deuteronômio 3, a partir do verso 23. Diz assim: eu supliquei ao Eterno, né, Moisés falando, eu supliquei ao Eterno naquele tempo dizendo, Eterno Deus, tu começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua mão forte, pois que Deus há nos céus e na terra que faça como tuas obras e como teus feitos extraordinários. Então aqui, Moisés ele estava suplicando para entrar na terra de Canaã. O Eterno já havia dito que ele só iria ver a terra, mas não entraria. Moisés, pensem, o libertador, levantado pelo Eterno para tirar o povo da terra do Egito. Esse homem, ele falava face a face com Deus e guiou o povo por 40 anos no deserto, com a missão de entrar na terra. Moisés, no pecado do bezerro de ouro em que o povo se envolveu, oferece a sua própria vida, entre aspas, em troca da vida de todo o povo. E ele se colocou totalmente na brecha pelo povo e disse nessa situação, agora, pois, perdoa o pecado do povo, Eterno. Se não, risca-me, peço-te do teu livro que tens escrito. Isso aí está em Êxodo 32. E os sábios de Israel falavam que Moisés clamou ao Eterno 515 vezes para que adentrasse a terra. Isso porque a gematria da palavra Vaet Hanan, né, e que traduzimos aqui como eu supliquei, a soma das letras da palavra Vaet Hanan, que é a chamada gematria, nos dá esse número de 515. E os sábios de Israel falavam que é por isso que o Eterno ali no caso disse a Moisés, basta, né, um comentário aí rabínico. Moisés, pense que falava face a face com Deus, foi negado de entrar na terra. Depois de todo esse propósito, todo esse processo. E meditando sobre isso, eu percebo que o Eterno quis deixar para nós um ensino muito profundo com essa situação. Moisés tinha envergadura para aquela situação. Moisés, ele não adentrou a terra porque não representou corretamente a Deus diante dos filhos de Israel que já estavam em uma segunda geração no deserto. Você pode ler sobre isso em Números, né, se quiser anotar aí depois e ler. Números capítulo 27, do 12 ao 14, fala disso. E esse trecho de Números nos traz um ensino muito importante e profundo. Nos ensina sobre o temor a Deus. Pois aqui, pense, um homem desse nível ali de Moisés, que falava face a face com o Senhor, em um momento específico se deixou ser tomado por uma certa ira, e espancou a rocha, em vez de falar a ela conforme o Eterno havia ordenado. Moisés desobedeceu ao Eterno diante de todo o povo. E agiu com ira ali, agiu de forma errada quanto a um tratamento correto ali com essa segunda geração, que já era uma geração diferente da primeira. Essa segunda geração já era uma geração mais propensa a se inclinar ali, a obedecer, ouvir ao Eterno. E ali Moisés ele perde o direito de adentrar a terra, porque não santificou a Deus diante dos filhos de Israel naquele momento. Ou seja, ele não representou a Deus corretamente diante daquela segunda geração. E o que eu aprendo aqui? Que a gente precisa crescer no relacionamento com Deus para representá-lo da melhor forma diante das pessoas, para representá-lo da melhor forma possível diante das pessoas. Pois isso com certeza afetará o desenvolvimento da nossa salvação. Isso com certeza nos afetará no retorno de Yeshua, no sentido de galardão que eu estou falando aqui. Porque aqui no caso Moisés ele não perdeu o reino,
Ele não perdeu a salvação, né? Não perdeu o reino. Contanto que se perseverarmos até o fim, nós poderemos estar com Moisés na terra de Canaã, no Olam Rabá. Imagina você chegando lá em Sião, lá, agora eu vou dar um abraço em Yeshua. Vou conversar com Yeshua, depois eu vou bater um papo com Moisés. Aleluia. Tem uns que já iriam querer falar já direto com Paulo lá, imagino eu. Ô Paulo, faz um comentário aqui das suas cartas, fala aqui para mim de Gálatas, de Romanos, porque, Paulo, foi difícil. Você sabe, né, como foi difícil. Mas para vivermos o melhor de Deus hoje, no mundo vindouro, temos que santificar o Senhor diante das pessoas, diante das situações que nos são colocadas todos os dias, não nos associando ao pecado, não nos associando às más atitudes, entendem? A questão também é que, em primeiro lugar, esse aqui é um ensino importante que eu vou falar agora, eu preciso entender. Quem precisa de transformação, em primeiro lugar, sou eu. Sou eu. A Bíblia, para muitos, é só janela para olhar para a vida dos outros, né? Não é espelho. Aí só seu processo de transformação, ele trava e a pessoa corre o risco de, com o tempo, ser cortada por Yeshua. É assim que funciona. Então, quem necessita de transformação sou eu. Não é o meu irmão, não é o meu próximo, ou minha esposa, por exemplo, né? Nesse sentido que eu estou falando. Em primeiro lugar, sou eu que tenho que dar ter uma transformação de vida constante, dar uma resposta ao eterno no meu dia a dia. A pior coisa que tem é sair desse lugar de coerência e projetar culpa para as outras pessoas. A gente precisa vigiar muito. Aí a pessoa diz, eu agi de forma errada por causa do meu chefe. Eu agi de forma errada porque na minha empresa é assim mesmo. Ou por causa de fulano, ciclano. A culpa é da igreja. Fizeram uma postagem ontem no Telegram da Kehilat Sarel, tremenda. É isso aí mesmo. Quantos que colocam a culpa na noiva? Já aconteceu de eu estar com um conhecido meu que se apostatou da fé. Hoje em dia a pessoa ela usa droga e fala, não é pecado. Tá sim. E ela nasceu de novo, então tem que cuidar muito com aquilo que Deus nos dá. E ela falou assim, eu falei, cara, como é que você vai desenvolver algo em Deus desse jeito? Como é que você vai cumprir o propósito que Deus tem para você dessa forma? Você pensa que, ele pensa que está seguindo a Deus. E a palavra dele, eu falei, como que você vai fazer isso sem ter compromisso com a noiva de Yeshua, com a noiva do Messias? Como que você vai fazer isso sem ter compromisso com a igreja? Ele, o quê? A noiva desse jeito que ela está e toda estourada? Desse jeito. Enquanto pessoas estão atacando só a noiva, se apartando dela e falando que não precisa da comunhão da igreja, muitos estão buscando sua própria transformação. Estão buscando estratégias para amar a noiva, para se doar por ela, para honrar aquela a quem Yeshua se entregou e morreu no madeiro. A culpa da igreja. Não, essa não é a verdade. E Deus fala para cada um de nós, dê frutos dignos de arrependimento. Então que a minha conduta, a minha forma de caminhar a curto, médio e longo prazo, comprovem que realmente eu estou me tornando aquilo que Deus quer que eu me torne. E o único capaz de me tirar realmente daquilo que Deus planejou para mim não é nem o diabo, nem Satã. O único que tem capacidade de me tirar da vontade de Deus sou eu mesmo, em primeiro lugar. Vemos aqui na palavra que um momento de angústia, tribulação ali de Moisés, que a gente acabou de ler aqui, Moisés ele se ira. Isso lhe custou naquele momento a experiência de entrar na terra de Canaã. Por isso que quando passamos em estreitos e nos sentimos angustiados, temos que cuidar muito para não fazermos e também não falarmos o que não é devido. Por exemplo, estou passando por um momento estreito, então cuide para não estourar com o próximo. Isso daí é fundamento para a nossa vida, né? Principalmente com os mais próximos, os que moram com a gente. Não estou falando aqui porque é para tratar mal, né, pessoas que não conhecemos na rua, aí, no dia a dia. Não é isso que eu estou falando, mas é que muitas vezes o inimigo vai nos cutucar em um momento de fragilidade para a gente errar, principalmente contra aqueles que são mais próximos. Temos que vigiar.
Porque uma hora ou outra a gente vai passar por momentos de extremas dificuldades. Tem como escapar disso. Moisés, ele foi reprovado em um momento como esse, porque agiu de forma errada. Moisés rogou ao Eterno, suplicou ao Eterno, que chegou a lhe dizer, basta, você não vai entrar, Moisés, na terra. E continuando o texto bíblico aqui da nossa porção, né, eu havia lido Deuteronômio, verso 3, 23 e 24. Agora eu vou aqui do verso 25, de Deuteronômio 3. Diz assim, rogo-te que me deixes passar para que veja esta boa terra que está além do Jordão, Moisés rogando ali ao Eterno, esta boa montanha e o Líbano. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim por causa de vós. Olha esse trecho, refletiu de certa forma o que eu acabei de citar aqui. Como se Moisés estivesse projetando sua falha no povo. Esse é só um detalhe que eu consegui enxergar, né, aqui no texto. Porém, o Senhor indignou-se muito contra mim por causa de vós, e não me ouviu. Antes o Senhor me disse, basta, não me fales mais deste assunto. Então o que eu aprendo aqui é que eu tenho um compromisso com o Eterno, que eu não posso projetar os problemas ou minhas falhas e omissões em outras pessoas, ou na igreja, ou seja lá o que for. Amém? No final dos meus dias aqui na terra, ou já diante de Yeshua, no grande dia, não vai me adiantar dar desculpas esfarrapadas. Por isso eu quero, em nome de Yeshua, me comprometer com Deus no dia que se chama hoje. E perseverar no caminho da obediência e ajudar mais e mais pessoas a saírem do reino das trevas e entrarem no caminho de luz, através de Yeshua, nosso Senhor. Puxa, irmão, mas no Shabat Nahamu, né, no Shabat da Consolação, parece que até agora só tem paulada, né, palavras duras. Mas a verdade é que Deus sabe qual é a verdadeira consolação, a verdadeira paz. Isaías capítulo 1, se quiser abrir aí também. Isaías capítulo 1, a partir do verso 16. Olha o que o Eterno instrui através do profeta Isaías, no capítulo 1, a partir do verso 16. Diz assim, lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, aprendei, é um aprendizado, é um processo, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Ou seja, se doe por aqueles que não têm nada a oferecer a você. Vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem desta terra. Isto sim é falar de forma verdadeira aos nossos corações. Ou seja, o que eu quero dizer, irmãos? Que tem jeito, tem como mudarmos, tem como a gente melhorar. O Eterno nos ama e quer estar junto a ti, a cada um de vocês. Comigo, Ele quer ter um relacionamento único com a gente, com cada um de nós. E Ele é o maior interessado em que cada um de nós esteja com o altar restaurado. Ah, mas a vida tem sido muito amarga comigo, irmão. Eu tenho sofri tantas injustiças. Seja muito bem-vindo, então. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Sabe o que isso significa? Que Deus quer te desenvolver também. Deus trabalha dessa forma na vida de cada um de nós, para que sejamos mais bondosos, mais misericordiosos. Tem gente que se escandaliza, fica brabo com o Eterno, mas isso aí serve para que a gente venha abençoar e ajudar o próximo com palavras sábias, para que a gente venha gerar uma maturidade em nossas vidas, todo um processo, para fazer o bem não só a quem nos ama, pois aí é muito fácil também. Mas a vontade de Deus é que sejamos abençoadores daqueles que nos fazem o mal, daqueles que nos perseguem. E tem uma porção que eu ministrei nesse ano, nesse mesmo ciclo de estudos que estamos no ano de 5.781. E eu ministrei a Parashá Miquetes,
Depois os irmãos, quem está aí na transmissão, depois pode acessar ali no canal do YouTube, através da playlist de porções de Parachote de 5.781. Você vai encontrar lá. E nessa ministração eu falei acerca da vida do patriarca José e fiz paralelos com os processos que cada um de nós devemos passar na presença de Deus. Quando o Eterno fala aqui na Haftará de hoje, que daí é Isaías capítulo 40, consolai, consolai o meu povo, no verso 1, isso aí ele é atrelado, esse verso, a um dos filhos de Jacó, como sendo o portador da voz do Consolador, que é José. Pois aqui no caso, esse trecho de Isaías também se faz uma analogia a José como consolador falando aos filhos de Israel, falando aos outros irmãos, ao povo de Israel. Vemos José como um exemplo para nós de alguém que usou todo o mal que fizeram contra ele, de alguém que usou todos os processos dolorosos e injustiças que sofreu em sua vida para fazer o bem. Não se engane, essa é uma das dinâmicas de Deus para nos desenvolver. Não tem como a gente escapar disso. E em Gênesis capítulo 50, se você quiser abrir lá, dar uma olhadinha, eu não vou ler assim certinho ali, verso por verso. Em Gênesis capítulo 50, ali fala da morte de Jacó, ou se você quiser anotar e ler depois. E vendo ali, você vê que os irmãos de José, né, estão ali e o pai de José já estava morto. E os irmãos disseram entre eles ali, no verso 15 isso, porventura nos aborrecerá José e nos pagará certamente todo o mal que lhe fizemos. O pai já foi, né? Agora José vai descer a lenha na gente, vai acabar com a gente. José, né, para quem não conhece bem a história, José, quando bem jovem, ele era o mais novo ali dos irmãos, e ele foi rejeitado pelos irmãos, jogado em uma cova e vendido a ismaelitas, que aí levaram José para o Egito. E depois de ter passado por tudo isso, e muitos outros processos, ele foi acusado e preso injustamente lá no Egito, e aqui nesse caso de José foi um processo de cerca de somente 20 anos. Né? Somente 20 anos. José perseverou nesse processo de forma correta em Deus, foi um exemplo para nós e foi colocado como pai de Faraó. Mas a atitude de José foi uma atitude ali com os irmãos de alguém que entendeu todo esse propósito de Deus para a vida dele. José agiu diferente. Né? O que ele disse aos irmãos, se você olhar lá em Gênesis 50, ele disse, não temam, vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar em vida a um povo grande, diz na palavra. Agora, pois, não temais, eu sustentarei vocês e a vossos meninos. Assim os consolou e falou ao coração deles. E quando Isaías diz, em Isaías 40, ali, verso 1, consolai, consolai o meu povo, Isaías está apontando também a figura do patriarca José aqui, que falou ao coração e consolou o povo de Jacó, os filhos de Israel. Isaías profetizou, consolai, consolai o meu povo, falai ao coração de Jerusalém. Isaías profetizou, falai ao coração de Jerusalém com consolo. E é muito fácil ter uma mesma atitude que vemos que tem sido muito forte durante cerca de 2000 anos já. Desde a morte e a ressurreição de Yeshua. De somente falar, Jerusalém foi destruída por causa do pecado do povo. Jerusalém foi destruída por volta ali do ano 70 depois de Cristo porque negou Yeshua, porque mataram João Batista. Então eles estão em maldição. O povo judeu, né, negaram o Messias, como diz o nosso querido mentor Rabino Marcelo Guimarães. Esse povo judeu é raça ruim que matou Jesus. Isso é muito fácil. Mas nós temos que imitar a conduta do patriarca José. E dizer a Jerusalém, dizer ao povo judeu, Deus restaurará o povo, Deus vai restaurar o coração dos seus filhos. José também ele é uma tipificação do Messias, Yeshua. E você, por exemplo, que está ouvindo a transmissão, que está aqui, que não é judeu, né? é um não judeu no corpo do Messias, entenda isso. Seja como Ruth, por exemplo. Ruth, ela não era judia.
mas continuou unida à judia Noemi quando ela havia perdido o seu marido e depois seus 2 filhos, né, que no caso ali já eram casados, vamos dizer assim. Nessa ocasião, as noras de Noemi eram moabitas. E uma delas, a Orfa, deixou Noemi, né, voltando para Moabe, mas a outra nora, a moabita Ruth, se apegou a Noemi, tipificando aqui o povo judeu, o povo de Israel. E Ruth disse a Noemi, se você olhar lá na carta de Ruth, não persista para que eu te deixe me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultado. Olha só. Me faça assim o Senhor e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Isso aqui tem que estar no nosso coração, no coração dos não-judeus também, que seguem a Yeshua. Ou seja, Noemi era como se ela falasse assim, eu vou passar tudo que for preciso junto contigo. Ruth levou consolo e forças a Noemi. E o Eterno retribuiu a Ruth, dando a ela Boaz, que consolou Ruth depois, falou ao coração de Ruth. Se você ler na palavra no livro de Ruth, Ruth achou graças aos olhos de Boaz, e Boaz falou para Ruth, bem me contaram tudo quanto fizeste a sua sogra Noemi. E Boaz fala, o Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas você, Ruth, veio se abrigar. Então Ruth disse a Boaz, achei eu graça em teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva. Diz lá na palavra. Sempre haverá grandes recompensas para quem se deixa moldar pelo Eterno, para quem age diferente, sendo um consolador com o próximo. Aqui no caso, Boaz e Ruth tiveram a honra de, através deles, vir a descendência de Davi, e por consequência, a descendência do Messias, de Yeshua. Se buscarmos refúgio no Eterno, como Ruth fez, Ele sempre irá nos levantar e nos fazer um consolador para as pessoas. E cuidará de nós com amigos também, né, que nos darão consolo. Entende como é importante a comunhão da igreja? A vida da igreja. E muitas vezes alguém está passando por momentos de muita escuridão em sua vida. E essa pessoa não precisa de mais um que só detone ela. E diga, vai vir o juízo de Deus sobre você, você pecou, você está sofrendo juízo, às vezes ela está mesmo nisso. Deus vai pesar a mão, né, como diz os crentes. Claro, eu não estou falando de sermos pessoas que atraem culpa para si por sermos indiferentes com o erro das pessoas. Não é isso que eu estou falando, mas eu estou falando de encorajarmos as pessoas a renunciarem ao mundo, a abraçar Yeshua e sua Torá. E como eu disse, às vezes alguém está passando ali momentos de escuridão, de muita escuridão em sua vida, e devemos dizer palavras de encorajamento, dizer para essa pessoa que tem jeito, falar o coração da pessoa, levando consolo, plantando no seu coração uma semente de esperança, amém? Boaz, ele consolou a Ruth, falou ao coração dela. José consolou a seus irmãos, falou ao coração dos filhos de Israel, do povo de Israel. E José é uma tipificação do Messias Yeshua. E eu quero ler Isaías capítulo 61 agora, que é um trecho que fala do Messias. E eu vou ler do verso 1 a 8, quem quiser acompanhar. Isaías capítulo 61, do verso 1 a 8. Diz assim, Isaías 61, a partir do verso 1. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, os que estão tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça,
plantações do Senhor, para que ele seja glorificado. E edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os anteriormente destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. E haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos, e estranhos serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Porém, vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis a riqueza das nações, e na sua glória vos gloriareis. E em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, e em lugar da afronta exultareis na vossa parte. Por isso, na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo o juízo, odeio o que foi roubado, oferecido em holocausto, portanto, firmarei em verdade a sua obra e farei uma aliança eterna com eles. Então foi Isaías capítulo 61, do 1 ao 8. E eu já ouvi dizer, estudando aí essa porção, que essa é uma haftará de Isaías aí 61, que em meio ao povo judeu tem-se um entendimento que não deve ser lida. Pois o próprio povo de Israel diz ser essa uma haftará atrelada à pessoa do Messias. E que somente o Messias é quem poderia lê-la. E analisando a Brit Hadashah, o Novo Testamento, li trechos interessantes que o Jacob leu aqui, né, na leitura da Brit Hadashah, que até separei para esse estudo de hoje. Eu li trechos interessantes onde alguns reconheceram o Messias Yeshua, mesmo ele ainda sendo um bebê. Né, e ali eu separei só o relato que tem ali na Brit Hadashah sobre Simeão. E este homem, ele era justo e temente a Deus, diz lá na palavra, esperando a consolação de Israel. E o Espírito do Eterno estava sobre ele. A gente pode ler isso em Lucas capítulo 2, quem quiser anotar aí. O contexto em Israel naquele tempo de Simeão, de Yeshua, era muito complicado. Os Rasmoneus, que foram os descendentes dos Macabeus, que haviam reconquistado novamente Jerusalém ali antes, né, no século 2 antes de Yeshua, de Cristo. Os Ramoneus, eles foram descendentes dos Macabeus, e esses Rasmoneus haviam corrompido o sacerdócio em Israel. Corrompido o sistema templário, comprando o título de sacerdócio, não eram da linhagem sacerdotal, e eles expulsavam os verdadeiros sacerdotes do templo e compravam com os romanos esse direito. E o cidadão de Israel, naquele tempo, ele não encontrava mais no templo o ensino da Torá verdadeiro, o serviço verdadeiro, o sistema sacrificial correto. Não é à toa que nesse tempo o mover do Ruach HaKodesh, do Espírito de Deus, levanta João Batista com um batismo único para arrependimento e remissão de pecados, olha aí. E apontando para o Corban do Eterno. O sacrifício perfeito de Yeshua, o Messias, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Mas mesmo assim, naquele tempo havia um homem justo, Simeão. E fora-lhe revelado ali pelo Espírito de Deus que ele não morreria antes de ter visto o Messias. E pelo Espírito, Simeão foi levado ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Yeshua ali para com ele procederem segundo o uso da lei, Simeão então tomou em seus braços a Yeshua e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, despedes em paz o teu servo segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e luz para a glória de teu povo Israel. Lucas 26 ao 32. E se formos mais adiante no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 4, vemos que Yeshua, após o batismo ali de João, foi capacitado e conduzido pelo Espírito de Deus ao deserto. Yeshua não tinha pecado, mas ele se submeteu ao mover do Espírito em seus dias, para ter autoridade em obediência, para continuar na obediência, né? Então vemos que Yeshua, após o batismo, ele é conduzido pelo Espírito de Deus ao deserto, e então ele tem a vitória ali sobre a tentação, se você ler lá, e depois Yeshua, no poder do Espírito, regressou para a Galileia, diz a palavra, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Ele ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos, e indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga. Segundo o seu costume, levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim.
pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. E diz lá na palavra que, tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. E então passou Yeshua a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Sabe o que ele estava dizendo ali? Sem falar as palavras literais, ele estava dizendo: eu sou o Messias. Eu sou o Consolador de Israel. Então é isso. Que possamos, em nome de Yeshua, sermos aqueles que realmente andam em frutos dignos de arrependimento, levando o Messias e Yeshua para Israel e para as nações, pois é nele, somente nele que devem estar nossas raízes, a nossa confiança. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, e Yeshua o Messias, homem, e nenhuma outra salvação. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Yeshua, ele é o Messias de Israel. Ele é o Consolador de Israel. Ele é o nosso Consolador. Amém e amém. Graças a Deus. Baruch Hashem.